Aí o pessoal aí chegar aí. Bem, vamos falar aqui um pouco sobre o Espiritismo. Conhecendo o Espiritismo. Aqui vai ser algumas perguntas e respostas. Vamos lá ver o que é o verdadeiro Espiritismo. O Espiritismo crê em Jesus Cristo? Resposta sim, é nosso guia e modelo a ser seguido. O Espiritismo crê em Deus? Resposta sim, só existe um só Deus. Está lá em Êxodo 20, versículo 1, 6. O Espiritismo crê na imortalidade do espírito, alma? Resposta sim. O Espiritismo crê na ressurreição? Resposta sim. A ressurreição é a vivificação do espírito. É assim que o corpo morre, como disse Jesus Cristo. Isso aqui está lá em João, no capítulo 6, versículos 62 e 63, Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38, Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 e 6, Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e 14, 1 Pedro 3, 18, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3, 19, Lucas, no capítulo 9, 30 a 31, Atos, capítulo 9, 1 a 7, e Atos, capítulo 22, 1 a 23, e Atos 23, 1 a 11. O Espiritismo acredita na reencarnação? A resposta sim. Reencarnação de Elias em João Batista. Isso está lá em Isaías, no capítulo 43, 5, Malaquias, no capítulo 3 a 1, Malaquias, capítulo 4, 5, Lucas, no capítulo 1, 3, 17, 19, 76, Lucas, capítulo 3, versículo 1, 14, João, capítulo 3, 1, 11, 13, Mateus, capítulo 11, 10, 14 e 15, Mateus, capítulo 17, 11, 13, e João 1, 23. O Espiritismo crê na comunicação dos espíritos mortos e a comunicação entre eles? A resposta sim. Para as provas na Bíblia, está lá em 1 Samuel, capítulo 28, 3, 19, Lucas, capítulo 9, 30, 31, Apocalipse 6, 9, 11, Hebreus 2, 11, 14 e João, capítulo 6, 62, 63. E Apocalipse 20, 5 e 6 e Lucas 20, 37, 38 e Atos 9, 1, 7 e Atos 22, 1, 23 e Atos 23, 1, 11. O Espiritismo foi revelado por quem? Resposta: pelos Espíritos. Espírito de verdade, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Sócrates, Plantão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. João, isso está lá em João capítulo 14, 15, 16, 17, 26 e João capítulo 16, 7, 14, Apocalipse 25, 6. Existem outros livros que comprovam a imortalidade e reencarnação? Resposta: o livro dos mortos, o livro de Enoque, o livro dos Vedas e Bíblia, entre 77. Quais os livros da codificação espírita? O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o que é o Espiritismo, o céu e o inferno, a justiça divina. O Espiritismo é filosofia e ciência? Resposta: sim. Existem outras religiões que acreditam na imortalidade e reencarnação. Quais são elas? Resposta: sim. O budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo, shintoísmo, judaísmo, as saidins, umbandismo, candomblé, Vedas, etc. Quem escreveu Eclesiastes 9, 5, 6, 10 foi o filho de Davi? O que dizer? Resposta: sim, para o filho de Davi, todos os espíritos mortos estão inconscientes, dormindo. É a visão de um homem, mas para Jesus Cristo e Deus todo vivo. Isso está lá em Lucas 20, 37, 38, que para Deus todos vivem. E está lá em João, no capítulo 6, 62, 63, que Jesus diz que o Espírito que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E está lá também, lá em Apocalipse 25, 6, os Espíritos que são os sacerdotes e os trabalhadores de Deus. São Pedro e São Paulo escreveu sobre a imortalidade? Resposta: sim, está lá em 1 Pedro 3, 18, 20, quando Jesus Cristo falou com os espíritos em prisão, com aqueles que tinham morrido no dilúvio.
E também está em 1 Coríntios 15, 1, 58. O Espírito Santo, o Senhor dos Exércitos, Deus, falou sobre a reencarnação, sobre o fato da reencarnação? A resposta é sim. Está lá em Isaías 43, 5, quando Deus profetiza a voz do deserto. Está lá em Malaquias 3, 1, sobre o anjo da aliança, que é o mesmo Elias. Sobre Malaquias 4, 5, 6, a vinda de Elias. E Lucas, Lucas, o anjo Gabriel, dizendo que o menino, que João, confirmando que João era a reencarnação de Elias. É um fato, não é que tem lá na Bíblia a reencarnação, não. O fato da reencarnação dentro da Bíblia. Porque dá outros nomezinhos, a reencarnação, a polinésia, dá outro nomezinho na Bíblia que realmente tiraram de dentro da Bíblia. Jesus Cristo falou sobre a reencarnação? A resposta é sim. Está lá em Mateus 11, 10, 14, quando ele confirma: e se quereis dar crédito, Elias, e se quereis dar crédito, João Batista é Elias que tinha de vir. A visão de Deus é aceitável e vale mais que visões de homens? A resposta é sim. Os adeptos do Espiritismo, como se chama? A resposta é Espiritismo. Há provas de karma na Bíblia? Ou ação, reação? A resposta é sim. Isso está lá em 1 Reis 18:40, quando Elias mata os profetas de Baal. Está lá em Mateus 11, 10, 14, quando Jesus confirma a reencarnação de Elias, em João Batista. E Mateus 14, 10, quando decepa a cabeça de João, pagando a mesma moeda que ele fez aos profetas de Baal, há mais de 750 anos antes de Cristo. E também está em Mateus 26, 52, que Jesus diz: quem com ferro fere, com ele será ferido. E Gálatas 6, 7, que de Deus não se zomba. Jesus Cristo encarnou em espírito e falou com os mortos. Jesus Cristo encarnado e em espírito falou com os mortos. A resposta é sim. Isso está lá em Lucas 9, 30, 31, quando Elias e Moisés já depois de morto 1500 anos, falando com Jesus Cristo, e João Batista com seu nome espiritual Elias. E também está em Apocalipse 6, 9 e 11, quando Jesus Cristo abre o quinto selo e vê as almas daqueles mortos que estavam lá. E também está em 1 Pedro 3, 18, 20, não só Jesus Cristo, mas Saul também em Samuel 28, 3, 19. Apesar que os evangélicos dizem que aqui foi demônio, mas em canto nenhum dentro da Bíblia tem dizendo que foi demônio. E nem os judeus, o povo judeu, disse que foi demônio não, porque foi o próprio Samuel que depois de morto se comunicou com Saul, depois de morto. Quem escreveu Hebreus 9, 27 foi um anônimo? O que dizer sim? Resposta sim, foi um anônimo. Que se morre uma só vez e segue o juízo, pura visão de homem. Agora, se o corpo morre uma só vez, está correto. E segue o juízo, pela reencarnação, expiação e prova. Está lá em Apocalipse 2:11, 28 Hebreus 2:11, 14. Porque em Apocalipse 21:8 tem dizendo: aos mentirosos, a segunda morte, o lago de fogo. Lázaro morreu quantas vezes? Morreu 2 vezes. Ou então, onde é que ele está morando? Aí fica uma contradição aqui. É verdade que João Batista disse que não era Elias? O que dizer? Resposta sim. Porque os judeus pensaram que Elias tinha voltado de carne e osso. Pois Elias para eles tinha se elevado ao céu no redemoinho, 2 Reis 2:11. E que Elias não tinha morrido. É verdade que João Batista disse que era a voz do deserto, João 1:23, como profetizou Isaías 43:5? Resposta sim. E quem é a voz do deserto? Isaías. Em Isaías 43:5, resposta: Elias. Quem é o anjo da aliança de Malaquias 3:1? Elias. Por que Jesus Cristo em Mateus 11:10, 14 afirmou que João Batista era Elias? Resposta: Jesus Cristo estava pregando a Bíblia, confirmando que o anjo Gabriel, o Espírito Santo, disse. E Deus em Malaquias 3, capítulo 3:1, em Malaquias 4, 5, 6, em Isaías 40, 3, 5, e Lucas 1, 13, 17, 19, 76. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea? Resposta sim. Quem matava as criancinhas de peito, sacrifício aos espíritos dos demônios? Quem se comunicava com os mortos para tirar proveito sem fim instrutivo? Quem matava animais em sacrifício aos espíritos maus? Quem matava as criancinhas no fogo em sacrifício para os demônios dentro da Bíblia? Resposta: os israelitas, o povo de Israel. Está lá em Deuteronômio 9:3 e também está lá em Isaías 57:1-10, Atos 7:40, Atos capítulo 7, versículo 40 e 43.
Porque os tradutores copiaram da Bíblia original as palavras criadas por Allan Kardec, Espiritismo, Espírito e Médium, já que na Bíblia original não existem essas palavras? Resposta: só mesmo para prejudicar o Espiritismo. O Espiritismo faz amarração, separação de casais, cobra dinheiro, e quem faz isso, dizendo que é espírito ou espiritismo? Quem usa a doutrina espírita para andar fazendo mal aos outros, dizendo que é espírito e tudo, porque no espiritismo não se faz esse tipo de coisa não. Espiritismo não anda fazendo amarração de pessoa, fazendo mal a pessoa, fazendo coisa para os outros se separarem, usando velas nas suas reuniões. Espiritismo não faz nada disso não. Bem, quem faz esse tipo de coisa, o mal às outras pessoas, e ainda usa o nome, as palavras criadas por Allan Kardec, que é o espiritismo, e nós que somos espíritas para fazer o mal, somos bandos sem vergonha, enganadores, falsos profetas. Então é atrás de dinheiro, o espiritismo não cobra dinheiro sem ninguém. Agora vamos passar aqui para outra aqui. Um pouquinho é bom saber essas coisinhas aqui. É bom saber, porque tem espírito que não sabe disso. São enganados aí. Parece um tal de João de Deus aí, enganou um bocado de espírito aí. Eu não sei que espírito é esse. O cara daquele não pertencia. O cara daquele não pertencia à Federação Espírita. E um bocado de gente lá dando dinheiro, o cara tava milionário, rapaz. Até eu fiquei com inveja, rapaz, sabe uma coisa que eu vou ganhar dinheiro desse jeito? Já tô aqui, eu não tenho nada aqui. Acaba enganando um bocado de gente, acaba não, sou espírito que é sem vergonha, safado, nojento. Os cabas tudo rico, rapaz, cheio de ouro, tudo. E o povo dando, deixando se enganar, chegava aquele camarada lá todo. Sou espírita, espiritismo. Para que espiritismo não faz esse tipo de coisa não, para enganação, cobrando dinheiro, ficando rico não. É um sem vergonha. Cadê que Chico Xavier tinha algum dinheiro? Chico Xavier andou cobrando dinheiro, Chico Xavier fazia era dar dinheiro aos pobres, comida aos pobres. Aí vem um sem vergonha desse aí e engana todo mundo, um tal de João de Deus. Então vamos denomar aqui um pouquinho, conhecendo mais o espiritismo. Quem usa as palavras criadas por Allan Kardec, espiritismo, espiritismo, e pratica em suas igrejas, amarração, separação de casais, é o que? Resposta: bando de sem vergonha, amante da enganação, falso profeta, canaias. Quem matar a criancinha no fogo, em sacrifício aos demônios, quem falar com os mortos para tirar proveito no seu fim, sem fim instrutivo? Resposta: israelita. Está lá em Deuteronômio 18, 9, 13 e Isaías 57, 1, 10 e Atos 40 e 43. Porque alguns tradutores copiaram a Bíblia com as palavras criadas por Allan Kardec, Espiritismo e Espírita, para prejudicar o Espiritismo. Porque na Bíblia original não existe a palavra Espiritismo, Espírita, nem média. Essas palavras só tem 160 anos. Por um livro que já tem mais de 700 anos, é muita sacanagem, né? Já começa a contradição na Bíblia aí. Porque a Bíblia é cheia de contradições. Ainda bota a palavra Espiritismo, Espírita dentro, e médio. Inventada pelo verdadeiro espiritismo, que foi Allan Kardec. Já começa as contradições aí, a sem vergonhice dentro, né, da Bíblia. Os safados botam dentro lá para fazer onda, né, tirar onda. Mas já isso aí vai cair por terra. Só mesmo para prejudicar o espiritismo que colocaram essas palavras dentro da Bíblia. Agora eles não sabem que as pragas dos tem lá no Apocalipse dizendo, aquele que mudar uma só palavra lá das profecias dos Apocalipse lá, todas as pragas do Apocalipse vai por bando safado que colocou a palavra espiritismo em médio lá no Apocalipse e no restante da Bíblia, viu? Vocês têm que se ligar nisso, que as pragas tudo vão para vocês e vocês vão tudo, viu? Já a casinha de vocês cai. Espiritismo faz trabalho de amarração, separação de casais? Resposta não. Espiritismo pratica carta de tarô, bola de cristal, horóscopo, leitura de mão? Resposta não. Espiritismo pratica leitura de órgãos de animais? Resposta não. Espiritismo cobra dinheiro aos seus seguidores? Resposta não. Espiritismo acredita em superstições, gato branco, gato preto, sexta-feira 13, que dá azar, espelho quebrado, andar de costa, pular 10 vezes, dar cambalhota, que isso tudo dá azar? Resposta não. Pode quebrar a cabeça, né? For dar cambalhota, tacar a cabeça no chão.
O Espiritismo usa perfume, fumaça nas suas reuniões? Resposta não. O Espiritismo usa bebida alcoólica, fumo nas suas reuniões, velas, dança, tambores, estátua de escultura? Resposta não. O Espiritismo faz jogo de búzios? Resposta não. O Espiritismo tem um líder material? Resposta não. Tem nacionalidade Espiritismo? Resposta não. Atenção, os adeptos do Espiritismo são os espíritas, se quiser, os espíritas, como especialidade, o livro dos espíritos. Contém a doutrina espírita como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas teses apresenta, Allan Kardec. Cuidado com certos sem vergonha, bandos safados, pessoas que dizem seguir a doutrina espírita, espiritismo, e se dizem espírita e não são. Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. Os livros da codificação espírita são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Justiça Divina, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que é o Espiritismo e a Gênesis. E quem provar dentro da Bíblia que Deus condena o Espiritismo, eu dou R$1 milhão para quem provar. Se Deus... E quem provar que na Bíblia também não há contradições, eu dou 1 bilhão. Dou R$1 bilhão. Quem provar que a Bíblia não tem contradições. A Bíblia não é a verdade absoluta. A Bíblia contém, em certas partes, a palavra de Deus. Que a Bíblia não é a palavra de Deus toda não, viu? Ela contém, em certos 3 pontos, a palavra de Deus. E é a palavra do nosso Mestre Jesus, que ele é o exemplo a ser seguido e ele é suficiente. Bem, só isso aí. Espero que vocês comentem aí. E depois eu vou escrever a resposta de vocês aí. E é isso aí. O Espiritismo só existe um só. Não existe Espiritismo kardecista. Existe Espiritismo. Quem inventou esse nome Espiritismo kardecista? Por quê? É para separar de outra. Tem outro Espiritismo no mundo? Só existe um Espiritismo no mundo. Um Espiritismo, que é de Allan Kardec. Um único Espiritismo. Só existe um espírita que segue o Espiritismo que, pelo codificador espírita Allan Kardec. Não existe isso, espiritismo kardecista, o quê, rapaz? Não existe isso não. Viu? Existe espiritismo. Espiritismo e espírita. Agora que se tem um bando de safado aí usando o nome de espiritismo e espírita para fazer esse negócio de amarração. Eu sou espírita, faz separação, não, porque tem que me dar um dinheirinho aqui, me dá não sei o quê, me dá um negócio aí para fazer. Isso aí é espiritismo não, e como disso aí é espiritismo não, isso aí é safadagem. Tem que falar assim mesmo, para os cabas conhecer mesmo e criar vergonha e botar o nome certo da religião. Porque quem é budismo é do budismo, é budista. Quem frequenta o espiritismo são os espíritas. É só não confundir. Não, porque eu sou... Eu entrei aqui, eu tava no Facebook, aí entrei aqui, ó. Casa Espírita da Caridade. É quando eu entrei dentro, ó, rapaz, mais um aqui, rapaz, no Facebook aqui, mais um da minha doutrina. Quando eu entrei, que putaria é essa, rapaz? Cheio de imagem, era vela, não sei o que, rapaz, que porra é essa? Eu perguntei lá, mas que putaria é essa aí, macho? Aí cheio de vela aí, estátua aí, tudo dizendo que é espírita. Não, eu sou espírita da onde? Espírita da onde, mano? É porque eu sou espírita, porque eu vou abrir um processo contra você, não sei o que. Conversa é essa, rapaz? Espírita, só que pode ser o espiritismo. Inventa outro nome aí pra você aí, que espiritismo não tem essa informação aí não. Aí pronto, ele me tirou do grupo com raiva e pronto. Ora, rapaz, eu pensando que eu beleza, rapaz, mas espiritismo, só que a caridade, eu entrei cheio de véu, só que cadê a caridade, rapaz? Só que amarração, amarração, não sei o que, rapaz. Amarração é R$2, R$3. Conversa é essa, meu amigo? Pronto, é só isso aí pra vocês aí.